palavra que jamais passava pela minha cabeça, que praticamente nesse final de ano eu ia ler as manchetes que eu li nos jornais de ontem. Que teria que vir a essa tribuna fazer o pronunciamento que vou fazer. Afinal, dizia eu aqui na quinta-feira que o Brasil vivia um grande momento. O Supremo Tribunal, com a competência, com a seriedade que conduziu a questão dos mensaleiros, e pela posse do ministro relator, que afora sua biografia conduziu com notável competência o processo do mensalão, eu achava que nós estávamos no roteiro do bem. O Brasil estava começando a mudar e, se Deus quiser, haveríamos de traçar outro caminho. Meu Deus, um problema desta natureza, enfrentando estas pessoas, naquilo que o presidente Lula resolveu criar, a sede do governo pode se transferir para São Paulo, num escritório especial montado pelo presidente Lula. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. Eu me lembro no Brasil, logo que transferiram a capital para Brasília. Aliás, tem órgãos que até agora ainda nem vieram para cá. Alguns órgãos de representação, como a Academia Brasileira de Letras, Confederação Brasileira de Esportes, até ontem o BNDE, lá estão no Rio. Mas a Presidência da República manter um escritório especial na cidade de São Paulo. Eu não conheço lugar no mundo onde aconteça algo semelhante. Está aí. Esse é o escritório. A chefe do escritório, numa operação dessa natureza. A chefe do escritório se movimentando de uma maneira tal que atinge o presidente e atinge o governo. Em primeiro lugar, a análise que me parece, e eu faço, eu festejei dessa tribuna quando o ministro especial do governo lançou as bases e publicou, inclusive, na íntegra, na imprensa, o projeto que levou à presidência da República, através do qual as nomeações da presidência da República, fossem ela quais fossem, tinha que ser antecipadas de uma ficha onde estava toda a vida do cidadão e o que poderia se chamar uma ficha limpa. Felicitei daqui. Aquilo que nós conseguimos, com muita dificuldade, com a lei de autoria popular, 1 milhão e tantas assinaturas,
E o Congresso aprovou. E, levantadas as dúvidas, o Supremo ficou do lado do povo e deu validade àquela lei. O governo federal ia fazer a mesma coisa. Eu não sei por que, até hoje, o documento entregue pelo ministro na mão da Presidência da República não foi transformado em lei, não foi transformado em decreto e não foi mandado arquivar. Silêncio. Nem quente, nem frio, o morno. Nem aprovou e sancionou, nem mandou dizer que não, mas não respondeu. Um dos principais advogados que trabalha lá como segundo na Advocacia Geral da União, já tinha sido afastado por irregularidade séria. Não poderia ser nomeado se a lei da ficha limpa tivesse sido aplicada pela presidente. A chefe da Casa Civil achou que ele não deveria ocupar o cargo. Mas, mesmo assim, ele foi indicado. Ele defendia que essas empresas poderiam, para defender o Estado, contratar advogados independente da Advocacia Geral da União, independente de terem concurso antes para serem oficialmente advogados. E está provado que esta é uma das grandes e graves causas sérias que está sendo apontada no escritório de São Paulo. Tendo esse cidadão, o substituto do advogado-geral da União, até ontem cotado para ser ministro do Supremo, e dizem alguns que estava na fila para ser o próximo ministro do Supremo, insistiu para que esse seu assessor fosse indicado, o segundo no seu lugar, ao seu lado, mesmo sabendo da sua biografia e do que ele tinha cometido. Olha, eu digo que a gente nunca deve dar chance para o azar. A gente nunca deve permitir que uma parte da porta esteja aberta, permitindo que o mal entre por ela. Podia não ter acontecido nada. Esse assessor, segundo do chefe da advocacia, podia não ter feito nada. Mas fez. Mas tinha feito. Aí não tem perdão. Se já praticou o ilícito, se a Casa Civil advertiu, este não. Primeiro, o advogado-geral impondo, este sim. Segundo, ele ser nomeado. Terceiro, praticar o que tem praticado. O senador Álvaro Dias já entrou com uma solicitação
o líder do PSOL, o senador Paulo Táxi, eu e outros parlamentares, entraremos com outras representações solicitando a vinda, primeiro do ministro da Justiça, que foi muito precavido na sua fala. Mas ele deve vir ao Congresso Nacional. E estamos dando entrada na Comissão de Justiça a essa solicitação. É claro que os outros devem vir. É claro que essa senhora, que o único título que aparece dela na imprensa é que é amiga do presidente Lula, indicação pessoal do presidente Lula, herança do presidente Lula, a pedido dele, a atual presidente a manteve no local. É claro que ela tem que vir depor. Mas nós queremos ser primeiro o ministro da Justiça, para que mostre e explique a esta casa como essas coisas acontecem. Porque, afinal, nós estamos hoje chegando na metade do governo da ministra Dilma. Não dá para dizer que as coisas acontecem por herança de quem saiu. As coisas acontecem no comando da presidente. É verdade que ela tem dado o tom nas demissões, e agora aconteceu a mesma coisa. Como ela demitiu 7 ministros envolvidos em questões graves, ela demitiu todos os que estejam envolvidos nessa questão. Mas falta algo que dê um esquema de que o governo mereça respeito. Falta algo que faça com que a gente reconheça que a ética está em primeiro lugar nesse governo. É verdade que a presidente, reconheço que demonstra uma linha, e no seu falar demonstra um comportamento. Mas a verdade também que a partidarização do governo, a determinação de fulano, beltrano do governo, desta ou daquela facção, hoje é clara. Igual ou mais do que na época do presidente Lula. É verdade que a gente não sente, na seleção da escolha dos nomes, alguém que pela sua notabilidade, que pela sua capacidade, pela sua competência tenha sido escolhido. Não. Ele é escolhido porque é da prefeitura tal do PT, ou é ligado à secção tal do PT, ou foi indicado pelo comando do PMDB ou do PTB, ou porque o senhor Maluf indicou para a prefeitura de São Paulo, indicação do senhor Maluf. Só pode acontecer o que está acontecendo. Eu dizia, meu amigo Pedro, que um aspecto devia ser salientado. Se o Supremo Tribunal teve esse esforço de brilhantismo, de força, de garra, para conduzir o mensalão, e para algum parece estranho, mas era absolutamente normal, as divergências, os pontos de vista contrários, até contar até 10 para não divergir alto o que aconteceu.
Mas, na verdade, o Supremo chegou a uma magnífica resolução. Chegou a um belíssimo resultado. E nesse momento em que essa causa iniciou um processo novo no Brasil, aparece esse outro. E repare, não foi feita por nenhum parlamentar da oposição, não foi feita pela Veja, nem por jornalista da Veja, nem de outro jornal. Foi o próprio governo. Foi a Polícia Federal. E eu rendo as minhas homenagens à Polícia Federal pelo trabalho respeitoso que a Polícia Federal fez. E pela coragem da Polícia Federal de ir lá no escritório do presidente da República, ali no gabinete pessoal da presidente da República em São Paulo, e descobrir os fatos todos que aconteceram. Eu acho o presidente Dilma que o problema não é de fisionomia magoada, nem de fisionomia séria. Aliás, na posse do presidente do Supremo, cá entre nós, uma fisionomia exageradamente séria. O povo todo feliz, o Brasil todo vibrando. E a presidente, talvez uma indisposição passageira, uma fisionomia carregada. Mas essa é hora de Vossa Excelência dar marca ao seu governo. Primeira coisa, me perdoe, mas Vossa Excelência deve assinar. Me perdoe o termo, mas deve assinar a proposta apresentada pelo seu ministro, por vários ministros, tirando a ficha limpa dentro do Poder Executivo. Só pode ser nomeado para cargos do Poder Executivo aquele cuja biografia é conhecida, cujo passado é conhecido. Tivesse acontecido isso, não estaríamos nesse caso. O adjunto do advogado-geral não teria sido nomeado e não seria o principal articulador do que aconteceu no escritório do presidente da República em São Paulo. O fim do ano poderia ter sido melhor para nós. Nós, no Congresso, temos amanhã, ou quarta, a reunião da CPI, onde se fará um dramático esforço, primeiro, para que não se aprove o absurdo do relatório. 5.000 páginas. Onde o ilustre relator, sinceramente sofrendo influências e pressões de todos os lados, não teve a graça de Deus de encontrar uma saída, onde com dignidade, com respeito, apresentasse uma proposta, que poderia até não ser aceita pelos seus similares, mas podia ser não aceita, mas respeitada. No caso da proposta dele, não é aceita e não é respeitada, porque está longe da realidade. Muito triste, uma CPI, talvez a mais importante desta casa, em termos de apontar corruptor, empreiteiro,
que se possa provar que já estava aprovado. No entanto, ele arquivou. Palavra está com Vossa Excelência, nobre presidente. Eu, nessa casa, sou um dos defensores da dignidade de Vossa Excelência. Tenho dito e tenho sofrido restrições de amigos e companheiros. E até de assistentes da TV Senado. O senhor está dando confiança demais, o senhor está exagerando, né? Vai mais devagar. Mas eu acho que a presidente merece esse apoio. Mas nessa altura, conectar a CPI com o seu relator, não agir para valer com relação ao escritório de São Paulo, que na minha opinião, a primeira coisa que devia ser feita é fechar o escritório de São Paulo. Extingue o escritório de São Paulo. O Lula, afinal, morava ali do lado. Era uma questão de fim de semana, em vez de ter que ficar aqui ou coisa com fora, ele ficava ali na sua casa, jogava a sua bolinha e estava no seu escritório. E estava ali no seu escritório. Mas a presidente mora em Brasília. Afora Brasília, hoje, tem residência com a sua filha e o seu neto em Porto Alegre. O escritório de São Paulo, para a presidente, é um transtorno. Um tremendo de um transtorno é ter que ir a São Paulo para receber alguém. Não, esse é alguém que vem a Brasília para falar com a presidente. Fechar seria uma grande coisa. Mas independente de fechar, tomar providência. A presidente da República tem que agir. E tem que agir rápido. Porque esse final de governo, onde ela entra na segunda metade do seu governo, a partir de janeiro, é hora que já não se está analisando a presidente nem pelo Lula e nem pelo PT. A gente estará analisando a presidente pela presidente, que tem qualidades, mas deve pô-las em prática. E esse é um momento da maior gravidade. Da maior gravidade. Praticado no seu governo. Ela é governadora. Por gente que ela manteve. Por consequência, ela que tem que dar resposta. A cara feia, a brabeza, a durona, a hora de manter é agora, nesse momento. Obrigado.